Há 2 semanas do começo da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, as atenções se voltam para as ações que os países têm feito para mitigar os efeitos adversos do clima. Mas como agir se não há financiamento suficiente? Recentemente, um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostrou que, enquanto as maiores economias do mundo bateram um recorde em subsídios ao setor agropecuário, o Brasil vai contra essa tendência e opera com baixo apoio estatal. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a sócia-gerente da Agroícone, a Leila Harfush. Boa tarde, Leila, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila, tudo ótimo. Eu que agradeço a participação. Ô Leila, a OCDE analisou a tendência em 54 países e o volume injetado entre 2020 e 2022 ultrapassou os 850 bilhões de dólares. Mas subsídio, a gente precisa, de mais para ter garantia justamente de segurança alimentar. Ou você acha que existe alguma outra questão envolvida? O que você pensa a respeito disso? Bom, Priscila, falar que os subsídios foram para garantir a segurança alimentar é bastante questionável, tá? O relatório da OCDE mostra que boa parte desses subsídios estão relacionados ao suporte direto para o produtor rural e uma pequena parcela impacta o consumidor. E o consumidor paga essa conta duas vezes, né? Primeiro por meio de impostos que ele paga, que são transferidos para o produtor, e os preços são definidos por oferta e demanda. E nesse período a gente teve uma inflação global de alimentos assustadora por conta do cenário de pandemia e guerra Rússia e Ucrânia, né? Então os governos se depararam com preços de insumos mais elevados, problemas de escoamento de produção, redução de oferta de grãos vindos da Ucrânia, de fertilizantes vindos da Rússia, que provocou essas reações dos governos para garantir a produção e proteger o produtor doméstico. E como é que esse movimento ele impacta outros países que não estão entre os mais ricos? Pois é, esse apoio ao setor agropecuário impacta especialmente o comércio internacional, ele distorce o comércio, né? Alguns países adotam aumento de tarifas de importação para proteger a produção nacional, além desses pagamentos diretos para o produtor rural, que afeta a oferta de produção, né? A oferta de produtos no mercado. E isso distorce a competitividade da produção agropecuária entre os países. Esse é o principal ponto, tá? E me fala uma coisa, no caso do Brasil, que é um dos países com uma agricultura bastante competitiva no mercado, o que explica essa falta de investimento? Bom, exatamente pelo Brasil ser mais competitivo, ele tem um menor nível de subsídio à produção comparado com outros países e também comparado ao valor da produção do setor agropecuário brasileiro. E ainda a política agrícola é muito diferente dos demais países. Boa parte desses subsídios vão para reduzir as taxas de juros do crédito rural e, em menor escala, na subvenção do seguro rural. Suporte a preços no Brasil tem uma participação muito pequena e vem reduzindo muito ao longo do tempo, e até ressaltado no próprio relatório da OCDE, o grande alinhamento entre os preços dos produtos agropecuários no Brasil com os preços internacionais. E Leila, desde que a gente teve o lançamento do Plano Safra 23-24, o governo deixou muito claro que quem produzir com mais sustentabilidade vai contar com mais recursos e taxas menores. Isso só reforça o compromisso do Brasil com essa mitigação das mudanças climáticas, né? Com certeza, né? Esse alinhamento da produção agropecuária com a agenda climática é extremamente importante, não só para direcionar os recursos do Plano Safra para a transição tecnológica, como o maior volume de recursos para o Renovagro, por exemplo, o antigo programa ABC, ABC+, mas também, principalmente, a adaptação à mudança do clima, já que as práticas e sistemas de produção mais sustentáveis também são mais resilientes a essas mudanças do clima. E é uma via de mão dupla, né? Bom para o meio ambiente, bom para o produtor rural e ainda reforça o compromisso do Brasil com a agenda climática, tendo o setor agropecuário como prioridade. Vale a gente sempre reforçar, né, que o setor agropecuário é o segundo maior emissor de gases do efeito estufa no Brasil, que é muito diferente dos outros países. Agora, me fala uma coisa, com a proximidade da COP28,
e todos os olhos voltados, né, para o tema, é possível dizer, já que o Brasil já faz muito tempo na conciliação entre produção e sustentabilidade, a gente já faz isso já há décadas, considerando até a falta de subsidiação? Pois é, acho que é importante destacar que os sistemas alimentares representam um terço das emissões de gases de efeito estufa no mundo todo, tá? E tem uma grande preocupação não só com a redução das emissões no setor, mas especialmente a adaptação às mudanças do clima nessas discussões nas COPs, tá? Isso tem sido prioritário, especialmente nos últimos anos, com grupos de trabalho sendo criados para discutir os sistemas alimentares e o futuro deles, né, diante do cenário de mudança do clima. E o Brasil é protagonista e precisa continuar sendo protagonista nessas COPs, quando se trata de alinhamento da produção com sustentabilidade. Como você comentou, né, desde o lançamento do Plano ABC lá em 2010 até hoje, a gente mostra para o mundo a agropecuária tropical sustentável, além do Código Florestal obrigando o produtor rural a manter a conservação da vegetação nativa na propriedade. Reforçar essas duas frentes é de extrema relevância para o agro, tanto para mitigação quanto adaptação às mudanças do clima. Mas a gente tem dever de casa para fazer, né? O primeiro ponto é essa redução do desmatamento, que é super relevante, especialmente quando se mostra que o uso depois do desmatamento vem para a agropecuária. Isso atrapalha muito a imagem do Brasil no exterior. E a própria morosidade do setor público em analisar o cadastro ambiental rural, o CAR, que inclusive já tem incentivo de redução de taxa de juros no plano safra para o produtor que tiver o CAR analisado em conformidade ou em regularização ambiental. A gente também precisa quantificar Certo. a alocação de recursos do Plano Safra alinhados à trajetória de sustentabilidade, para que o que foi anunciado lá no Plano Safra 23-24, né, Correto. produtores que estivessem numa trajetória de sustentabilidade, também teriam benefício para o produtor. E a gente precisa mensurar, né, capturar isso nas operações de crédito rural, tendo mais informações da propriedade, do manejo realizado para quantificar esses impactos. Tá certo, Leila. Obrigada aqui pela sua participação. Um bom fim de semana para você. Obrigada, igualmente.